Que a paz de Jesus esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da rádio divulgar.net. É com grande alegria e satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel. Estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 109 com o tema A Exemplo do Cristo. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Marina Ericeira. É com você, Marina. Bom estudo, boas reflexões. Olá, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Eu me chamo Marina e vamos continuar com esse trabalho excelente, sobre a obra Fonte Viva. Hoje nós vamos para o capítulo 109, que é intitulado A Exemplo do Cristo. E essa passagem, ela se inspira num trechozinho do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25, onde João nos diz: ele bem sabia o que havia no homem. João está se referindo a Jesus. E Jesus bem sabia o que havia no homem. E aqui ele está abordando esse aspecto, dos seres humanos, enquanto seres ainda falhos, ainda persistentes no erro, ainda transgressores das leis divinas. E é esse lado sombrio dos seres humanos que nós conhecemos e que muitas das vezes nós desejamos encobrir, colocar para debaixo do tapete, esconder as nossas falhas, os nossos erros e ter algumas espécies de mecanismos de defesa para não nos confrontarmos com a realidade que é a nossa natureza ainda falha, que é esse nosso lado ainda transgressor. Mas Jesus sabia desse nosso lado sombrio e o que Jesus, nosso divino mestre, fazia com isso. É o que nós vamos saber aqui nesse texto de Emmanuel, onde ele inicia assim. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. E é esse lado, do ser humano, Jesus é conhecedor desse nosso lado, ele nos acompanha em toda a nossa trajetória evolutiva, Se nós formos nos lembrar lá da obra Exilados de Capela, se nós formos nos lembrar do que é narrado na obra Gênese de Allan Kardec a respeito da raça adâmica, nós vamos ter consciência de que somos esses anjos decaídos, esses seres que transgrediram e vieram exilados para o nosso orbe planetário. Então nós temos o Allan Kardec fala, que nós somos dessa classe de espíritos imperfeitos. Então nós não só falhamos, como nós transgredimos. E é essa natureza falha que Jesus conhecia, mas foi também o nosso mestre que nos disse que nenhuma das ovelhas que foi confiada a ele iria se perder. Então, é esse olhar de confiança e esse olhar de quem não se abalou com a nossa inferioridade, quem acolheu os nossos defeitos, quem nos acolheu em nossa totalidade, tanto nos nossos defeitos quanto na nossa tendência atualizante para o bem, para a evolução, foi Jesus. Ele nos acolheu, ele reconheceu isso em nós, mas não se impressionou com as nossas falhas, não se impressionou com os nossos erros e confiou, acima de tudo, nessa essência divina que há em nós, em cada criatura divina, e nessa capacidade de evoluir, de crescer, e a certeza de que ele iria aguardar por cada um de nós para que alcançássemos esse processo evolutivo. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre cada um dos apóstolos, onde ele reconheceu essas falhas, esses defeitos e não se impressionou. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelo gênio do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instalava no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo.
conhece as sombras que habitam em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. E aqui, né, Emmanuel traz cada característica de um apóstolo, de um discípulo de Jesus, onde Jesus reconhecia os defeitos de cada um deles, mas confiava incessantemente na capacidade deles de melhorarem, de progredir, de conseguir superar esses defeitos. E assim a gente pode pensar em cada um de nós, né? Qual é a nossa pedra de tropeço? Qual é aquele defeito, aquela falha que é tão recorrente, que é o centro, talvez, né, o desafio maior do nosso processo evolutivo, o centro da nossa essência, do que devemos trabalhar nessa existência? E confiar, lembrar que o Mestre está olhando para cada um de nós da mesma forma que olhou para Maria Madalena, que olhou para Zaqueu, que olhou para Nicodemos e confiou na capacidade de superação dessas problemáticas. E assim somos nós, sendo olhados por esse Mestre com muito amor, com muita bondade, com muita generosidade. Essa passagem também me fez lembrar bastante a obra Boa Nova, porque lá retrata com profundidade exatamente o diálogo de Jesus com cada uma dessas figuras, com cada uma dessas pessoas aqui. E é incrível como sempre que cada um desses ia buscar por Jesus, Jesus era acolhimento, Jesus era bondade, Jesus é acolhimento, Jesus é bondade. Jesus pôde ter um diálogo com cada um deles sem reprimir, sem julgar, sem condenar e direcioná-los, assim, né? Eu lembro bem das passagens dessa obra, quando cada um vinha trazer uma problemática para Jesus, Jesus em nenhum momento apontava ou dizia, você está errado, isso aqui é erro, isso aqui é falha, não faça desse jeito, não. Jesus sutilmente mostrava, dava um direcionamento, mostrava um novo caminho e impulsionava esses discípulos a seguir por um caminho mais correto, né, mais bondoso. Então esse é o olhar do Cristo em relação a cada um de nós, é um olhar de esperança, é um olhar de aceitação, de acolhimento, né? E é por isso que com certeza Jesus é o melhor e maior terapeuta, aquele que acolhe, que abraça, que aceita e que espera pacientemente para esse despertar de cada um de nós. Vamos continuar o texto. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e enquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. E aqui um alerta para nós, né? Para nós termos esse olhar de Jesus, esse olhar de bondade, esse olhar de aceitação. E a aceitação não quer dizer concordar quando um irmão seu erra, quando um irmão seu falha, você acolher ele, aceitar ele naquele ato de inferioridade, naquela falha, você está aceitando que ele é falível e não concordando necessariamente com o ato, entende? É diferente. Você pode discordar e aceitar que esse irmão é falho, aceitar que ele ainda incorre em erros e nessa aceitação acolher e direcionar. Essa é a terapêutica de Jesus, essa é a pedagogia de Jesus. E de nos lembrarmos, né, que nós estamos todos no mesmo barco, que nós estamos todos na mesma classe de espíritos praticamente aqui na Terra e que onde um irmão seu cai, muito provavelmente a casca de banana que ele cai é uma casca de banana que você acabou de cair e não lembra, né, pela dádiva do esquecimento, das sucessivas reencarnações, ou talvez, muito provavelmente, algo que você está apontando e que daqui a pouco você cai na mesma casca de banana. Então nós estamos todos no mesmo patamar, na mesma condição evolutiva e nos cabe olhar para esse irmão com essa indulgência, com essa compreensão, com essa aceitação, e a gente, se não aprende na experiência, aprende na observação. Então, uma das duas formas nos cabe esse aprendizado. Então, olhar para o lado e não julgar e não condenar é também uma forma de compreender, de observar e de extrair os aprendizados devidos, de dar a mão, né, estender a mão para esse irmão e auxiliar para que ele
se olhe também com indulgência, com auto-perdão, com aceitação e busque um caminho mais coerente com as leis divinas. Então, nos falta muito isso, né? Nos falta esse olhar compreensivo para o nosso próximo e para nós mesmos, né? Levantar depois de uma queda e se perdoar e aceitar que você é falho e se redirecionar, se corrigir. Isso é muito importante. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Isso se dá pela confiança de Jesus nesse reconhecimento da nossa escura bagagem do pretérito, mas principalmente nesse olhar de amor e de bondade infinito que reconhece as nossas potencialidades espirituais. Nós seremos seres puros, perfeitos. Então, embora a nossa bagagem do pretérito seja escura e os nossos atos do presente sejam ainda repletos de hesitação e de erros, Jesus não tem a menor dúvida de que o futuro que nos espera é de pureza espiritual, é de grandeza, é dos bens imperecíveis da nossa alma, dessa essência divina que há em cada um de nós e que irá desabrochar, que irá iluminar toda a nossa essência espiritual. Então essa é a passagem que nos leva a refletir, a exemplo do Cristo, como buscar ter em nossas vidas essa abertura, esse acolhimento ao próximo, essa aceitação incondicional, tendo em vista que temos sim potencialidades que irão nos fazer progredir, crescer, evoluir e que elas precisam ser regadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser redirecionadas. A imagem do nosso Mestre Jesus, nós também podemos ser essas pessoas que acolhem, que redirecionam, que não julgam. E esse é o exemplo maior, é o exemplo de que nós também podemos potencializar a evolução uns dos outros, auxiliar uns aos outros, estender as mãos e caminharmos juntos nessa estrada evolutiva. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe imensamente e sigamos a exemplo do Cristo. Muito obrigado, Marina, pelos esclarecimentos de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores com esta mensagem do livro Fonte Viva, o capítulo 109. Amanhã teremos no nosso programa a nossa companheira Andréia dos Anjos, que vai trazer o estudo do capítulo 110, com o tema Vigiemos e Oremos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Muita paz a todos.